Abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Falamos um pouco hoje, no nosso culto matutino, sobre a data de hoje, 31 de outubro. Onde para muitos, e quando você entra na internet, todos nós aqui temos um acesso totalmente livre em rede social. Quantas coisas a respeito do dia de hoje sobre Halloween você não deve ter recebido? Lá em casa nós recebemos um assim: gostosura ou travessura? Aí o outro colocou sal grosso. Um grupo secular que a gente participa por conta de trabalho. E eu falei para minha esposa: olha o que as pessoas estão recebendo hoje. Olha que impacto. Mas hoje é um dia importante para a igreja. Um dia talvez que está meio que apagado da memória de muitos cristãos. Eu acredito que poucas igrejas neste momento estão falando a respeito da reforma protestante, do seu aniversário de 504 anos, onde alguém se levantou para protestar sobre tudo aquilo que a igreja da época ela impunha sobre a vida das pessoas. Esse texto, um dos versos que nós vamos ler, que é o verso de número 17, a parte B do verso, é o texto que traz na sua estrutura ou no seu bojo a mudança, a causa, o efeito da reforma protestante. E é interessante que a respeito do verso 17, quando fala o justo viverá por fé, o Martinho Lutero ele diz que esta passagem tornou-se para ele, diz esta passagem de Romanos 1,17, tornou-se para mim os portões dos céus. Que lindo é você, como servo de Deus, poder pegar a palavra de Deus, meditar num texto e dizer: puxa vida, esse texto apontou-me o céu. Esse texto abriu-me os portões dos céus. Mas eu quero ler com você, querido, a partir do verso 14. E o verso 14 ele começa a dizer assim: pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Também a vós outros em Roma, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando nós analisamos o quesito de reforma protestante, quando nós começamos a passear pela história, nós vamos ver que a reforma, ela foi o maior movimento espiritual depois de Pentecostes, lá em Atos 2. Foi algo extraordinário. Em Atos 2 nós vemos o anúncio que a igreja, sob o poder do Espírito Santo, a igreja ela começa a ter o seu início sobre a pregação de Pedro. E na pregação de Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, 3.000 almas entregam-se para o Cristo ressurreto. Na caminhada da igreja, quando você continua lendo Atos dos Apóstolos, você vai contemplando sinais, maravilhas, prodígios, quantas coisas aconteciam, acompanhavam a igreja. Porém, junto com todo o sucesso que a igreja estava tendo, começou a vir também as perseguições. Os próprios judeus começaram a perseguir a igreja, perseguindo-a por ciúmes.
perseguindo porque muitos judeus, outrora ortodoxos, passaram agora a professar a fé no Cristo ressurreto. Isso aconteceu até o ano de 64. Após essa perseguição dos judeus, a igreja continua ainda numa perseguição ainda mais violenta, mais acirrada, sob o domínio do imperador Tito, depois Nero, depois vem Domiciano, mais à frente vem Calígula, e a igreja sendo oprimida, a igreja, os seus crentes sendo mortos a fio da espada, os seus crentes sendo colocados, amarrados na beira de estrada em estacas, sendo queimados. Quando lemos esta parte da história da igreja, é muito triste. A gente chora quando você vê que em determinado momento, numa rua muito grande que ligava a Roma, inúmeras, dezenas, centenas de estacas, com cristãos pendurados em chamas, iluminando a estrada de noite para os soldados. Talvez no início da história da igreja, você ainda não sabia disso. Mas para que nós estivéssemos aqui, muitas vidas foram perdidas. Constantino também no século III começa a perseguir a igreja. Mas de repente ele faz um pacto que se ele obtivesse uma vitória e tivesse um domínio de império muito grande, ele fez uma promessa para Deus e ele acaba vencendo esta guerra. E por vencer essa guerra, ele torna a religião oficial. E aí ele faz uma ligação entre religião e política. Nesse momento, acabam-se as perseguições. Nesse momento, acabam-se toda aquela tortura que os cristãos passavam. Os cristãos começam a ficar mais liberais. Liberais a ponto de se esquecer da palavra de Deus e se voltar para a conveniência. A igreja começa a perder os seus valores. A partir de 607, muitas coisas são estabelecidas, como adoração a imagens, adoração a Maria, adoração aos mortos. Tantas coisas foram estabelecidas. E a igreja então ela vai ficando longe de Deus, longe das Escrituras, longe da fé. Passam a valorizar mais o confessar os seus pecados e as suas faltas a uma outra pessoa, tirando o valor do relacionamento e da intimidade com Deus. Vou pular um pouco da história, só para a gente chegar na Reforma Protestante e fazer uma aplicação aqui. Chegamos no século XIV. Século XIV, um jovem estudante de Oxford. E eu digo para você, jovem que está aqui, John Wycliffe, não era velho, jovem. Começou a ser impactado pelo poder e pela palavra de Deus, e ele começa a anunciar a palavra de Deus, ele começa a voltar à sua origem bíblica. Ele começa a voltar e dar a vazão à ação do Espírito Santo de Deus. E ele começa a impactar e começa a incomodar a igreja do seu tempo. Do outro lado de onde ele estava, na Boêmia, um homem tem um encontro com os textos de John Wycliffe, um homem chamado, um tcheco, chamado John Hus. Na língua tcheca, Hus significa ganso. Este homem, impactado pelo poder do evangelho, pelos escritos, era um homem que era professor na Universidade de Praga. E ele começa então a levar novamente a palavra de Deus e começa a incomodar a igreja do seu tempo. A igreja do seu tempo começa a persegui-lo e diz que ele devia parar, porque senão ele seria
queimado pela Inquisição da época. John Hus, ele continua fazendo o seu trabalho. John Hus, ele é preso. John Hus, e é interessante, querido, ele foi preso e foi morto por defender a supremacia da Bíblia. Ele foi preso e morto porque diante do papado ele disse que Cristo era o cabeça da igreja. John Hus, ele foi morto porque diante do papado ele disse que o homem não tinha poder para perdoar pecados senão Deus. E John Hus, ele é levado então e colocado fogo em seu corpo. E John Hus está queimando, sentindo seu corpo queimar. E antes de morrer, John Hus, ele diz o seguinte, isso acontece em 1415. Ele diz: hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. 103 anos depois, em 1517, 31 de outubro, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele se levanta contra muitas práticas da igreja da época. E uma das práticas que ele começa a ficar revoltado é sobre a cobrança das indulgências. Um homem chamado John Tetzel, eles queriam construir a capela de São Pedro, e eles diziam: olha, nós não temos dinheiro. Não, mas o povo a gente vai tirar do povo. Mas o povo também não tinha dinheiro, porque já havia dividido entre o século 13 até o século 15 quem eram os pobres. Dali nasce a burguesia, e o povo já pagando um preço muito alto. E eles começam a mexer com o emocional das pessoas. Ele diz: olha, nós vamos vender indulgências. Nós vamos dizer que eles podem pagar pelo perdão dos pecados. Então nós vamos estabelecer um valor. Se ele pagar uma moeda pequena, ele tem aí 1 ano de pecado perdoado. Se ele pagar um dinheiro considerável, nós perdoamos 10 anos. E nós damos um documento de perdão para eles, atestando o perdão. Se eles derem um bom dinheiro para a gente, nós damos um atestado de perdão. Ele pode fazer o que ele quiser na vida dele, que já está perdoado. Esse jovem agostiniano, ele se levanta contra isso, sobre esses desvios doutrinários. Então ele escreve 95 teses. Ele fixa essas 95 teses na entrada da igreja de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31, que é véspera do dia de Todos os Santos. Eu até falei hoje aqui a respeito do Halloween, a origem celta dessa festividade. E o que acontece? Nesse encontro do dia de Todos os Santos, as pessoas estavam lá e todas as pessoas tiveram acesso a esse escrito. E o Martinho Lutero, então, ele começa a fazer aquilo que nós chamamos de reforma protestante. Isso até chegar em nós. Um comentário apenas que eu quero colocar aqui como adendo é que é interessante e a gente olhar para essa história. É interessante nós olharmos e sabermos: puxa vida, a Europa foi o berço do protestantismo, Genebra, Suíça, tantos outros países, França. E quando nós olhamos para a questão atual, esses países que foram o berço da reforma, eles estão praticamente tomados pelo islamismo. A França já é 80% tomada pelo islamismo. Aquelas grandes igrejas, aquelas grandes catedrais hoje, as poucas que fazem cultos estão sendo dominadas pelo liberalismo teológico e também pelo sincretismo religioso. Isso entristece o nosso coração. Mas falando um pouco a respeito, eu estou dizendo de questões atuais. Após a reforma protestante, a igreja ela se fortalece, a igreja
vê que a reforma ela se espalha. Pela história nós vamos ver que a palavra ela vai alargando as suas tendas, ela vai se espalhando pelo mundo. E esta é uma noite propícia para que nós possamos repensar e meditar no ato da reforma protestante. Talvez esse texto, tirando o versículo, você poderia dizer, mas pastor, o único versículo que fez a diferença na vida de Lutero foi o verso 17. E você trouxe aqui para nós um texto de Paulo. Sabe por quê, querido? Eu tinha colocado como tema da minha mensagem o compromisso da igreja. Mas eu acho que eu vou mudar ele agora. Os 3 compromissos de Paulo, como exemplo para nós, como um legado em relação àquilo que a reforma protestante ela representa. E Paulo é uma pessoa que ele tem nos seus escritos tudo aquilo que nós precisamos para termos inspiração para seguir. Paulo não foi qualquer pessoa. Não estou aqui querendo valorizar o efeito da reforma, porque eu acredito que Paulo ele foi maior do que Lutero. Lutero ele foi influenciado por Paulo. E quando nós observamos esses textos como este, eu vejo Paulo falando, sabe o que aqui? De amor pelos cristãos de Roma. Paulo nesse texto está mandando uma carta para Roma dizendo, olha, eu estou desejoso de vê-los. Eu estou com saudades de vocês. Porque eu acredito na palavra de Deus que está agindo no coração de vocês. E Paulo ele começa aqui a falar do compromisso que ele tinha com aquele povo por amor ao Evangelho, pela palavra de Deus. Palavra que um dia impactou a minha vida, palavra que impactou a sua vida, mas essa palavra parece que ela está perdendo o seu efeito. É por isso que num dia como hoje, é importante rememorarmos, trazer novamente à memória aquilo que aconteceu, porque a reforma protestante, ela é contínua. A questão não é nós nos emocionarmos com o contexto histórico. A questão não é nós sairmos daqui tendo aula de história. A questão é que quando saímos daqui, possamos ter uma reflexão e uma resposta sobre o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso coração e nas nossas ações lá fora. Aí o Paulo ele começa a dizer algo impressionante aqui. Um homem como Paulo, no verso 14, ele diz o seguinte: pois eu sou devedor. Existem algumas coisas na palavra de Deus que é somente pelo Espírito que nós conseguimos compreender. Paulo era um homem cheio de Deus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que vivia para Deus. É por isso que ele diz: morrer para mim é lucro. Estar com Cristo é bem melhor. E eu não opto por agora estar com Cristo por amor de vocês. E aqui quando ele diz o seguinte: eu sou devedor. Paulo, homem que 1/4 do Novo Testamento, querido, ele escreveu. Dos 27 livros do Novo Testamento, 14 tem os dedos de Paulo, tem as mãos de Paulo, tem a instrução de Paulo. O maior tratado teológico, que é a carta de Romanos, querido, o maior tratado teológico da história, escrito por Paulo. E Paulo aqui, ele está na sua caminhada de fé, ele está falando da vontade de ver os irmãos. Ele, após prefaciar a sua carta, ele diz: eu sou devedor. Eu quero nesta noite trazer essa reflexão para você, querido, porque nós precisamos entender que nós somos devedores, tanto quanto Paulo. Nós somos devedores também. Quando eu estava meditando nesse texto, eu disse o seguinte: se Paulo, que era o Paulo, ele disse que é devedor, quanto mais eu.
E ele começa a dizer: eu sou devedor a gregos, eu sou devedor a bárbaros, sou devedor a sábios, sou devedor àqueles que não conhecem nada. Por que nós somos devedores? Porque nós fomos alcançados por esse evangelho. Nós fomos alcançados por esse evangelho da graça. E fomos alcançados por ele de uma forma, fomos tão impactados por ele, que nós não podemos guardar isso para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos dá o direito de guardarmos o evangelho para nós, de guardarmos a salvação para nós, de acharmos que o céu é só para a gente. E por isso, o Paulo, ele diz que ele era devedor a nações. E eu quero nesta noite com vocês, amados, como igreja, dizer que nós somos devedores a Guarulhos, pelo poder do Espírito Santo em anunciar as verdades espirituais. Devemos à nossa cidade. Somos devedores no bairro que nós moramos, em poder apresentar um evangelho puro, um evangelho santo, um evangelho que transforma, um evangelho que resgata. Somos devedores aos nossos vizinhos quando deixamos de dar testemunho ou quando não falamos para eles do amor de Deus. Obrigado, querido. Nós somos devedores. Eu sou devedor, você é devedor. Como igreja nós somos devedores, porque nós falamos que somos salvos, mas não levamos essa salvação às pessoas. Paulo era um homem que trabalhava muito. Paulo era um homem que viajava muito. Paulo era um homem que pagava um preço alto por aquilo que ele acreditava. E eu quero dizer, querido, Paulo fazia isso por quê? Porque Paulo, ele via em si uma vocação para pregar o evangelho. Todos nós fomos vocacionados para alcançar as pessoas. Nós fomos vocacionados para alcançar os nossos vizinhos. Nós fomos vocacionados para alcançar a nossa família. Nós fomos vocacionados para alcançar o nosso país. Nós fomos vocacionados para alcançarmos o mundo. A mensagem de Paulo, querido, nos remete à missiologia, nos remete à missiodeia, à missão de Deus. E a missão de Deus, querido, Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é missão da igreja. Isso é minha missão. Isso é sua missão. Nós somos devedores, ainda que você possa pensar contrário a isso. Mas eu quero dizer, querido, que somos devedores sim, isso é fato. É o que a palavra de Deus ela diz para nós. Somos devedores. Mas que nós, querido, saiamos daqui nesta noite sabendo que, ou com o desejo de pagarmos as nossas contas. Não é conta de dinheiro, mas quanto que eu devo lá fora. Você deve pregar o evangelho a todas as pessoas a qual você tem acesso. Você tem que falar do amor de Deus às pessoas. Eu tenho que falar do amor de Deus às pessoas. Deus nos chamou para isso. Eu quero aqui trazer você essa reflexão, querido, desta dívida que nós temos com a nossa cidade. Lembro-me que alguns anos atrás houve um projeto aqui que foi encabeçado pela Igreja Batista. Funcionava na primeira Igreja Batista de Cumbica. Sempre tive muitos amigos batistas, apesar de mais da metade da minha vida fui presbiteriano. E eu me enfiei de cabeça num projeto chamado Guarulhos vai ver Jesus. Quantos lembram desse projeto aqui em Guarulhos? São poucas pessoas. Era um projeto da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, liderada pelo missionário Bill Bright, onde nós tínhamos um vídeo sobre o filme Jesus. Os mais corajosos assumiam um compromisso na época de assinar um documento, e você já ficava devendo para a instituição $4.000.
$4.000 para pegar um projetor de cinema. Aquele projetor de 16 milímetros que vinha com a tela, com os alto-falantes, nós colocávamos, projetávamos, e ele pegava dos dois lados e nós íamos para as praças, e era engraçado porque a maior parte das pessoas envolvidas eram batistas e eu era o único presbiteriano. Só que eu fui um dos que, maluco, que eu fui lá e disse, eu vou assinar esse documento aí. Assinei um documento. O carro que eu tinha na época não valia nem $500. Se eu vendesse o carro, eu ia ficar devendo ainda $3.500. E eu peguei aquele projetor, e todas as praças que tinham na região lá de onde eu moro, todas elas nós fizemos um trabalho evangelístico, trabalhando com as 4 leis espirituais. Que lindo que foi! Quantas almas entregaram-se a Jesus? O projeto acabou em Guarulhos. E todos foram convocados a entregar o projetor. Aí eu estive no escritório deles em Santo André e falei assim, eu não vou entregar não. Porque eu acho que é muito mesquinho só Guarulhos ver Jesus. Eu sou presidente de um presbitério. O meu presbitério tem 28 igrejas. Eu quero levar o filme para as 28 igrejas. Igreja no Paraná, igreja no Mato Grosso do Sul, igrejas nas divisas de Minas, igrejas na Baixada Santista, e nós levamos esse trabalho para todos esses lugares. Quando eu penso nessa dívida, eu penso, e você acha que a dívida está paga? De jeito nenhum. Foi uma emoção muito grande quando eu cheguei aqui esses dias e encontrei a Benjaminita, a mãe do como é o nome dele? Julião. Eu encontrei com ela e falei assim, senhora é Benjaminita, deixa eu só fazer uma pergunta. Há uns anos atrás, a senhora dava aula numa escola assim? Eu dava aula numa escola assim. A senhora era coordenadora municipal de escolas municipais, infantis aqui de Guarulhos? Ela, sim. Eu falei, senhora lembra de um cara que chegou com uma Kombi branca, encostou na garagem lá no estacionamento da sua escola, com uma TV de 21 polegadas, com videocassete, com filme de Jesus? Ela, é você? Eu falei, nós nos abraçamos. Nós nos emocionamos, porque a irmã Benjaminita, mãe do Julião, nós nos revimos aqui esses dias. Mas como ela foi bênção, porque ela abriu as portas de todas as escolas municipais infantis aqui em Guarulhos, e eu pude entrar pelo menos em 50% das escolas e fazer esse trabalho de manhã, de tarde e de noite. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Mérito, não. Eu gosto do Paulo quando ele fala, se prego o evangelho eu não tenho do que me gloriar. Evangelho não é glória para homem. Evangelho, a glória é para Ele, porque tudo é dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o Paulo ele diz o seguinte, se prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então nós temos uma dívida. Essa é a primeira lição que eu aprendo, é o primeiro compromisso de Paulo. O segundo compromisso, verso 15 ele fala, por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho. Pela manhã nós falamos um pouco a respeito de chamado e vocação. Todos nós fomos chamados para Marcos 16:15, ide por todo o mundo. Mas cada um de nós, dentro do nosso dom, fomos vocacionados para complementarmos cada qual na obra do Senhor. Falamos um pouco de disposição e disponibilidade. Quando eu olho para o Paulo que ele fala, eu estou pronto para anunciar o evangelho, eu entendo isso como um segundo passo. E esse segundo passo, quando eu tenho a consciência de que sou devedor, o segundo passo é dizer para Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. É como Isaías entendeu. Não é como muitas vezes nós o fazemos. Eis-me aqui, envia aquele ali. Eis-me aqui, envia aquela lá. Não, querido. O Paulo ele continua falando
de um compromisso, mas podermos juntos, como igreja, entendermos os frutos e o resultado da obra da Reforma Protestante e colocar a nossa vida à disposição também para continuarmos essa obra sendo instrumento do Espírito Santo de Deus. Eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Eu estou pronto para falar do amor de Deus ao meu vizinho. Eu estou pronto para conversar a respeito do amor de Cristo com o meu parente que ainda não se entregou ao Evangelho. É disso que Paulo está dizendo. É dessa prontidão. Às vezes, parece que nós não temos muita fé. Quando alguém fala, olha, vamos orar por outra pessoa, a gente nem faz muita questão de orar. Ah, não, depois eu oro. Quem aqui tem mais proximidade comigo? Quando alguém chega próximo a mim e diz assim, pastor, o senhor pode orar por uma causa assim, assim, assim? Primeiro eu peço que ela me explique qual é a causa, porque vai que ela quer que a sogra, o sogro, alguém morre, né? Então eu não posso concordar com isso não. Falo, sobre o quê? Qual é o propósito da oração? É esse. Então nós vamos orar agora. E assim tem sido. Esses dias uma pessoa na rua me pediu oração, na calçada. Eu falei, vamos orar. Ela olhou para você, mas agora? Eu falei, já? Você não está precisando de oração agora? Você não está falando comigo agora? Então nós vamos orar agora. Isso é uma forma de nós estarmos prontos para anunciar o Evangelho. Estar pronto. Se você se encontrar numa situação que você tenha que socorrer alguém agora para falar de Jesus, como está o teu coração? Você está pronto para anunciar o Evangelho a alguém agora? Queridos, você é um instrumento que Deus quer usar nesse tempo. Você foi chamado para ser o reformador contemporâneo da nossa nação. Nós fomos convocados para isso. A nossa vida como cristão, querido, não há razão de ser se nós não estivermos prontos a anunciar o Evangelho. Talvez se você estiver pensando, eu não me sinto preparado, eu tenho certeza que nesta noite, o mesmo Espírito que moveu a vida do Paulo, o mesmo Espírito que moveu os reformadores, o mesmo Espírito que tomou a vida de Martinho Lutero, é o mesmo que é o Senhor desta igreja, e Ele vai tomar a sua vida para que você saia daqui preparado por Ele para anunciar o Evangelho. Às vezes falar para alguém que Jesus te ama, já faz toda a diferença. Toda a diferença. Seguindo. Verso 16. Paulo diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Lendo esse texto, olhando para o Paulo, eu pensei, esse homem ele tinha tudo para se envergonhar do Evangelho. Desde o encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, a vida desse homem só foi o quê? Perseguição, sofrimento, dificuldade. Ele era um homem que poderia dizer, eu não quero mais saber desse Evangelho, não, pois já apanhei a beça por causa desse Evangelho. Já tomei tanta chicotada por causa do Evangelho. Já fui preso. O barco já até afundou comigo. Eu, com dó dos presos, fui fazer uma fogueira para eles se esquentar do frio por conta do naufrágio. Uma cobra vem, morde a minha mão e as pessoas ficam olhando, achando que eu ia morrer. Olha essa história, olha que história de Paulo. E ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Isso me faz pensar em 3 tipos de situações que existem hoje. A primeira são aqueles que são uma vergonha para o Evangelho. Segundo, aqueles que têm vergonha do Evangelho.
E terceiro, aqueles que não se envergonham do Evangelho. Qual dessas três nós fazemos parte? Nós somos uma vergonha para o Evangelho? As nossas ações, o que elas demonstram? O nosso testemunho? Uma coisa que é interessante é que todas as vezes que você ouvir alguém falando do Evangelho verdadeiro, genuíno, da salvação, daquele Evangelho que nos confronta, porque o Evangelho ele é confronto. Essas pessoas que pregam muito o Evangelho assim, elas não são muito benquistas não. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não tira aplausos de ninguém. Ninguém bate palma para alguém que diz: olha, irmão, você precisa mudar a sua vida. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa mudar os teus caminhos. Nós aplaudimos muitas vezes quando as pessoas dizem: olha, eu vejo uma chave nas suas mãos. Pode ser chave de cadeia, mas é uma chave. Olha, Deus vai te dar riqueza. Olha, Deus vai te dar um carro novo. Oh, Deus vai te arrumar um marido. Oh, Deus vai te dar uma esposa. Eu quero dizer, querido, que o Evangelho, ele nunca vai ser baseado na nossa conveniência humana. O Evangelho, ele é um confronto. Evangelho não tira aplausos. Sabe por quê? Porque o Evangelho é ele que leva o homem a se reduzir a nada, para que Deus realize nesse homem o seu tudo. E olho para a vida de Paulo. Olho para algumas igrejas contemporâneas. E um dia eu vou estar com Paulo. E eu vou perguntar para ele: qual é a vantagem foi a vantagem de pregar o Evangelho, Paulo? Eu sei o que eu vou ouvir dele. E o meu desejo é continuar até enquanto eu tiver fôlego de vida, tentando ter o mesmo sentimento dele, que é o sentimento de amor pela palavra. É o sentimento de que ele cresça e que eu diminua. O sentimento de que tudo é dele, tudo é para ele são todas as coisas. E o que nós somos então, pastor? Nós somos privilegiados em sermos chamados para sermos instrumentos do seu favor, em poder dizer para as pessoas uma verdade que liberta, uma verdade que salva, uma verdade que cura, uma verdade que traz salvação. E é interessante que o Paulo ele diz que ele não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho traz em si as suas características, são características fundamentais da realidade, da razão de ser do Evangelho. E aí ele começa a dizer aqui, por quê? Porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Essa é a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho é ser impactado por esse poder de Deus, é viver esse poder de Deus. Não é o poder humano, não é o poder político, não é o poder religioso. E Paulo, quando ele está dizendo aqui, diz que o poder de Deus, ele tem um propósito específico. É por isso que quando eu converso com algum aluno do seminário, ele fala: pastor, eu estou orando porque eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu falo: por que você quer poder de Deus? Quando nós oramos, querido, nós precisamos saber por que nós oramos. Eu quero o poder de Deus, porque eu quero pregar, puxa vida, eu quero pregar e eu quero ser um bom pregador. Geralmente é assim na aula de homilética, hermenêutica, exegese. Eu olho para os meus alunos e falo assim: só isso? Só isso? E por que eu digo isso? Por conta do propósito específico do Evangelho. Quando Paulo ele diz assim que ele é o poder de Deus, para quê, querido? Para salvação. Uma coisa é você querer ser um bom pregador, você querer se expressar legal. Uma coisa é você querer fazer um curso de oratório para saber fazer um curso de PNL.
Outra coisa é você dizer: eu quero ser cheio do poder de Deus, porque eu quero que o Espírito Santo caminhe comigo, porque enquanto eu estou falando do amor de Deus às pessoas, Ele está lá convencendo, Ele está lá tocando os corações, Ele está lá quebrando as barreiras, Ele está ali quebrando os ferrolhos de ferro, e as pessoas começam a chorar, e as pessoas começam a entregar a vida para Jesus, e diz: eu quero esse Jesus. O Evangelho, a salvação, querido, ele é maior do que a nossa denominação. O Evangelho, ele é maior do que a Igreja Batista. O Evangelho, ele é maior do que o nome que nós temos. O Evangelho é maior do que o nosso conhecimento. O Evangelho é maior do que toda a riqueza que você pode mensurar. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É por isso que o Paulo ele começa a dizer a respeito de que o poder de Deus tem esse propósito específico, porque o Paulo está dizendo que não há outro instrumento de salvação fora do Evangelho. Não há um outro meio pelo qual o homem possa ser reconciliado com Deus. Não é um passeio que reconcilia o homem com Deus. Não é um movimento com a galera que reconcilia o homem com Deus. O que reconcilia o homem com Deus é o poder de Deus, através da sua vida, anunciando a salvação. Foi para isso que nós fomos chamados. Esse é o propósito da Reforma Protestante. Não há um outro propósito da Reforma Protestante. Já estou terminando, queridos. Quando Paulo ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aí ele diz o seguinte: de todo aquele que crê. O que Paulo nos ensina com isso? Se Paulo estivesse nas nossas rodas de conversa, quando nós muitas vezes nos expressamos na ausência da nossa fé, quando alguém fala: olha, tem uma pessoa lá na Cracolândia, está lá, está parecendo um zumbi, quem já foi para lá sabe, parece mesmo um The Walking Dead aquilo lá. Tem pessoas que olham crentes e falam: olha, para esse aí não tem mais jeito, não tem mais solução para isso aí. Paulo aqui, se ele estivesse, ele dava uma bronca na gente. Falava: o que é? O poder do Evangelho é o poder de Deus que leva a salvação e uma verdade bendita para todo aquele que crê. Não há limitação, não há fronteira para o Evangelho. Não importa onde o ser humano esteja, em quais que sejam a sua circunstância, não há ninguém no planeta Terra que esteja fora do alcance de Deus. Não há. Então, querido, ore com mais fé, crendo por aquele ente querido que você acha que para ele não tem mais solução. Por aquele jovem drogado, por aquele que foi desviado, por aquele ladrão. Esses dias entraram numa obra minha e roubaram algumas coisas, fiquei muito bravo. Primeira coisa que eu fiz é ligar para um afilhado que eu tenho, que é da Força Tática. Falei: vem me socorrer aqui. E vem acompanhado. Fiquei muito bravo. Final da tarde, eu estava com a minha consciência pesada. E aí eu fui bater um papo com o chefe. E falei: por quê? Eu fui roubado, já estou me sentindo mal porque eu fui roubado. E por que eu estou sentindo um peso espiritual? E o Espírito Santo ele disse para mim: eu te chamei para abençoar e não para amaldiçoar. Naquele momento, sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar pelo bandido. Aquele cara que pela manhã havia desejado que se ele estivesse lá, eu queria que o meu amigo estivesse lá e desse até um tiro nele. Eu comecei a interceder por aquele cara. Falei: eu não sei quem entrou aqui, Senhor. Eu não sei quem me deu esse prejuízo aqui, que eu não fazia parte da minha receita. Mas eu sei que essa pessoa, ela não está longe,
onde o senhor não pode alcançar ela. Alcançar ela. Que ela possa, ao ter entrado aqui, se ter sentido algo diferente, não roube ninguém mais. E que o Senhor coloque alguém no caminho dela para que ela possa encontrar com o teu favor. Irmãos, você ouvir do Espírito Santo que você foi chamado para abençoar é muito forte. Uma coisa, de repente, eu estou dizendo aqui isso para você. Agora, você ouvir o Espírito Santo dizer, tem um peso muito grande. Então, querido, eu quero que você leve essa palavra para casa. Não há ninguém que esteja fora do alcance de Deus, porque o nosso Deus é um Deus poderoso para alcançar os corações. Porque esse evangelho que nós trazemos sobre nós, ele é o poder de Deus. E quando diz que o evangelho é poder de Deus, no grego, está escrito lá, dunamis, dinâmico, que vem de dinamite, poder explosivo. Que nós possamos ser esse instrumento. E eu quero encerrar lendo o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, assim como está escrito, o justo viverá pela fé. A pergunta que paira aqui para nós é: como um homem pode ser salvo? Quando nós começamos a pensar sobre o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário dele na cruz, nós vamos ver que Deus, ele envia Jesus, Deus, ele lança sobre Jesus os nossos pecados. Jesus Cristo, por minha causa, por tua causa, ele é transpassado por conta das nossas transgressões. Cristo, ele se faz maldição por nós, ele morre por conta dos nossos pecados, e ele nos substitui na cruz do Calvário. Cristo foi o meu e o seu substituto. Deus nos salva em Cristo. Deus perdoa os nossos pecados por conta de Cristo. E por Cristo nós fomos livres. Por conta do sacrifício de Cristo, nós somos justificados. Martinho Lutero, ele era um jovem atormentado, perturbado. Martinho Lutero, ele incomodava os papas, os bispos da igreja, porque a todo momento ele ia se confessar. E muitas vezes, na sua história, diz lá que as pessoas dizem: olha, a hora que você tiver um pecado verdadeiro, você traz para a gente, dada a consciência que ele tinha a respeito do sacrifício de Cristo. Mas é interessante que através de Romanos 1,17, o Lutero, ele encontra paz para o seu tormento. Ele encontra paz para os seus flagelos, para os seus medos e para as suas culpas. O Lutero, ele entende aquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E por conta disso, ele descansa a sua mente e o seu coração. Por conta disso, ele se levanta contra as mentiras da igreja da sua época, da igreja politizada. E por conta disso, ele protesta. E por conta disso, nós somos chamados protestantes. Porque alguém um dia protestou. Que continuemos protestando contra os erros. Que continuemos protestando contra o pecado. Quando ele resume as suas 95 teses em somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus, glória. O desejo do meu coração é que a Bíblia, somente as Escrituras, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela seja o nosso guia condutor. Quando ele diz somente Cristo, que Cristo seja a nossa justiça. Quando ele diz que somente a graça, que a graça de Cristo, ela nos seja suficiente. Quando ele diz somente a fé, que a fé nos seja sempre o firme fundamento. Quando Lutero diz só a Deus glória, que rendamos toda a glória e toda a honra somente a Deus e não a homens. Que estes sejam os pilares da nossa vida. Que esses possam ser o momento ou a razão principal de estarmos aqui, de sermos igrejas, que continuamos nos mobilizando em prol da causa do Evangelho e do seu reino. Amém, queridos? Abaixe a sua cabeça.
Eu quero orar com você. Ou melhor, você ficou muito tempo sentado, fique de pé. Eu quero orar com você. Depois que orar, eu pedi uma música para o Léo. Uma música que exalta e glorifica o nome do Senhor. Pai, que gostoso nós estarmos aqui nesta noite. Que gostoso, Senhor, podemos ouvir a Tua palavra. Que gostoso podermos permitir que ela nos impacte. Que gostoso, Senhor, sentir a Tua presença. Que gostoso, Pai, estar com os meus irmãos. Que a Tua bênção, que a Tua graça, que nos alcançou nesta noite, que nos alcança sempre, ela possa, Senhor, permear as nossas vidas. Estamos no início de uma semana, que seja uma semana de bênção, seja uma semana de vitória, seja uma semana onde possamos contemplar o Teu favor divino. Seja uma semana também, ó Deus, onde nós possamos falar do Teu amor. Que saiamos daqui nesta noite com propósitos específicos de ganharmos almas para o Senhor, sabendo que, assim como Paulo, nós somos devedores, Senhor. Que sabendo que, assim como Paulo, ó Pai Celestial, nós possamos crer no poder de Deus, que é para pregarmos o Evangelho, para levarmos a salvação a todos aqueles que creem. Que as pessoas possam crer no Senhor através do nosso testemunho. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Fortalece, Senhor, a nossa fé. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus.